Olá, nobres ouvintes. Sejam muito bem-vindos à aula sobre inteligência de segurança no Poder Judiciário. Nesta aula, os objetivos de aprendizagem são conceituar a atividade de inteligência e conhecer os segmentos, obter noções sobre a visão histórica da atividade de inteligência no mundo, no Brasil e no Poder Judiciário, adquirir conhecimentos sobre os princípios e metodologia de produção de conhecimentos e de documentos de inteligência. E, por final, conhecer a estrutura e a doutrina de contra-inteligência. Na Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça definiu que a atividade de inteligência do Poder Judiciário é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar as ameaças reais ou potenciais aos ativos do Poder Judiciário, orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários ao processo decisório no âmbito de segurança institucional do Poder Judiciário. A atividade de inteligência se divide em dois grandes ramos, inteligência e contra-inteligência. A inteligência consiste na atividade que produz e difunde conhecimento às autoridades competentes dos fatos e das situações que podem exercer influência sobre o processo decisório. Já a contra-inteligência atua na área da prevenção, detecção, obstrução e neutralizações das ações hostis que constituam ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse institucional ou social. A atividade de inteligência existe desde a história da antiguidade. Nesta época, a atividade da inteligência era utilizada para obter informações com a finalidade de conquistar territórios e conduzir o pessoal para as guerras da época. Os maiores exemplos da história da antiguidade podem ser encontrados na própria Bíblia, nos livros de Gênesis, Números, Josué, Juízes, Samuel, Crônicas, Gálatas e também na história de Sun Tzu, o general estrategista que escreveu o famoso livro A Arte da Guerra. Na Idade Média, não há registro de avanço significativo da atividade de inteligência. Raimundo Araújo, no livro As Histórias Secretas do Serviço de Inteligência, conta que na Idade Média o serviço da espionagem foi posto de lado, devido à influência da igreja e da cavalaria, que julgavam essa atividade pecado. Mas esse autor cita que Maomé, em 624, usou agentes infiltrados na Arábia Saudita para o avisarem de um ataque de soldados árabes à cidade que ele estava refugiado. Na Idade Moderna, existem registros de avanços da atividade de inteligência. Em 1573, Francis Walsingham tornou-se secretário de Estado da Inglaterra e estabeleceu um serviço de inteligência não só para alimentar o Estado de informações sobre nações inimigas ou de conspirações que ameaçassem a ordem interna, mas também para obter dados externos sobre todos os assuntos de ordem mundial. Agora, na Idade Contemporânea, a atividade de inteligência foi disseminada pelo mundo de forma globalizada. Este período foi marcado por uma série de conflitos de interesses mundiais, inclusive marcados por duas grandes guerras mundiais, que levaram a maioria dos países a implantarem suas agências de inteligências para subsidiar os seus processos decisórios. A atividade da inteligência no Brasil começou a ser notada a partir de 1927, quando passou a ter uma legislação própria que está disponível no site da ABIN, em um caderno de legislação de 5 volumes. De 1927 até o presente momento,
a estrutura de inteligência do Brasil já passou por 8 processos de mudanças. Em cada mudança, houve alterações das nomenclaturas dos órgãos de inteligência, que sempre atuaram na produção de conhecimentos e na proteção de dados, informações e conhecimentos de interesse do Estado. A ABIN destaca que nesses processos de reestruturação é possível identificar 4 fases da atividade de inteligência no Brasil. A fase embrionária, que vai de 1927 a 1964, a fase da bipolaridade, que vai de 1964 a 1990, a fase de transição, que vai de 1990 a 1999, e a fase contemporânea, que vai de 1999 até os dias atuais. A fase embrionária, de 1927 a 1964, correspondeu à construção das primeiras estruturas governamentais voltada para a análise de dados e para a produção de conhecimentos. O Conselho de Defesa Nacional, o famoso CDN, foi o órgão pioneiro da inteligência brasileira. O CDN foi criado em 1927, no governo de Washington Luiz, em um cenário marcado por movimentos revolucionários e por crise econômica. Na fase da bipolaridade, de 1964 a 1990, a atividade foi marcada pela criação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que serviu para subsidiar as ações governamentais durante todo o regime militar em um contexto turbulento marcado pela Guerra Fria e pelos conflitos ideológicos de classes da América Latina. Neste período, foi instalada a Agência Central de Inteligência e 12 agências regionais distribuídas pelo território nacional. Na sequência vem a fase de transição, de 1990 a 1999. Nesta fase, a atividade da inteligência passou por muitas contestações, pois com a promulgação da Constituição de 1988, o foco era eliminar as estruturas que deram sustentação aos governos militares, entre os quais o Serviço Nacional de Informação, que nós acabamos de falar, o SNI. Dessa forma, mais uma vez houve a reestruturação da atividade da inteligência, que passou a ter novas atribuições legais e passou então a responder às Secretarias de Assuntos Estratégicos, a SAI. De 1999 até hoje, estamos vivenciando a fase contemporânea. Esta fase foi marcada inicialmente pela consolidação do Sistema Brasileiro de Inteligência e da Agência Brasileira de Inteligência, a famosa ABIN, e, finalmente, pela fixação da Política Nacional de Inteligência, por meio do Decreto 8793. No Poder Judiciário, a atividade da inteligência ainda está na fase embrionária. No ano de 2007, o Poder Judiciário, ao regulamentar a Lei nº 11.416 de 2006, determinou que os tribunais oferecessem aos seus agentes de segurança judiciária ações de capacitação em serviços de inteligência. Mas essa determinação não chegou a dar resultados expressivos como os últimos atos do CNJ. Os atos do CNJ que estão servindo de marco para a atividade de segurança judiciária são as resoluções 176 de 2013 e a 239 de 2016, e ainda o diagnóstico de segurança institucional do Poder Judiciário que foi realizado no ano de 2016. Em que pese a resolução do CNJ 176 de 2013 não ser específica para a atividade de inteligência, ela pode ser considerada como ato precursor desta atividade, pois foi essa resolução que instituiu o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e deu grande ênfase à atividade de inteligência em 3 pontos específicos. Primeiro, ao prever a assinatura de instrumentos de cooperação técnica com órgãos de inteligência. Segundo, ao reconhecer que os tribunais devem instituir núcleos de segurança e inteligência.
E terceiro, ao estabelecer que a Comissão de Segurança Permanente dos Tribunais deve manter convênio com órgãos de inteligência para a realização de curso de segurança institucional com ênfase em inteligência. A Resolução 239 de 2016 dispõe sobre a Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário. Esta pode ser considerada como uma evolução da Resolução 176 de 2013, no que concerne a atividade de inteligência e segurança institucional, uma vez que esta política define a abrangência, evidencia a missão, estabelece princípio, apresenta diretrizes, delega competência, prevê objetivos, conceitua a atividade de inteligência e determina ações integradas por parte dos órgãos que constituem o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário. Terceiro passo importante do CNJ se refere ao diagnóstico da segurança institucional do Poder Judiciário. Esse diagnóstico identifica a atual situação da segurança judiciária brasileira, analisa a estrutura e a forma de funcionamento das unidades de segurança institucionais, apresenta a forma em que os tribunais estão realizando as atividades de inteligência, demonstra quais os equipamentos de segurança estão sendo utilizados nos órgãos do Poder Judiciário, detalha como são implementadas as ações de segurança, analisa o funcionamento das comissões de segurança permanente e, por fim, apresenta a proposta de um indicador sintético, com foco nos resultados estudados sobre a estrutura de segurança nas edificações do Poder Judiciário. Certamente, esse diagnóstico será um subsídio valioso para a evolução da segurança judiciária brasileira, inclusive no que diz respeito à estruturação e à consolidação da doutrina de inteligência no Poder Judiciário. Até agora, fizemos uma atualização e a contextualização da atividade de inteligência. Com essa visão sistêmica, nós já podemos evoluir nosso estudo para o universo doutrinário e metodológico da inteligência de segurança. Vamos lá? Os fundamentos doutrinários da inteligência de segurança são representados pelo conjunto de princípios que servem de base para o desenvolvimento da atividade de inteligência. Segundo o Ministério da Defesa, as formulações doutrinárias compõem-se de diversos níveis constituídos por princípios, conceitos, normas e procedimentos. Os princípios são os níveis mais elevados e decorrem de intuições, idealizações ou percepções influenciadas por valores e visões próprias do mundo. Os conceitos buscam, por meio de fundamentação racional, prover um sentido lógico à formulação doutrinária. As normas consubstanciam os aspectos práticos da doutrina e valem-se de tecnologia e técnicas. Os procedimentos e as diversas práticas doutrinárias decorrem das normas. A Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública é um documento de acesso restrito, que foi estabelecido pela Senasp. Atualmente nós estamos na 4ª edição, que foi aprovada pela Portaria Senasp número 2 de 2016. Essa doutrina de inteligência aponta diversas características e vários princípios para essa atividade. O que caracteriza a atividade de inteligência é o emprego de ações especializadas, a atuação na qualidade de assessoria, a mestria de buscar dados protegidos e não disponíveis em ambientes antagônicos, a dinâmica de atuação, a economia e a otimização de meios, a iniciativa em caráter proativo, a capacidade de integrar e abranger todas as áreas de interesse da segurança, a segurança do conhecimento produzido contra as ameaças externas, a produção do conhecimento necessário e a capacidade de expressar a verdade com significado. Já os principais princípios que norteiam a atividade de segurança estão relacionados com a amplitude de resultados, com a compartimentação de conhecimentos sensíveis,
com o controle durante a produção, armazenamento e difusão do conhecimento, com a imparcialidade nos resultados, com a interação ou cooperação interagências, com a objetividade nas ações, com a capacidade de apresentar os conhecimentos tempestivamente ou em tempo oportuno, com a permanência de produção de conhecimentos, com a precisão dos conhecimentos, especialmente no que se refere à avaliação da veracidade e utilidade do conhecimento produzido, com o sigilo das informações processadas e com a simplicidade que garante a inteligibilidade do conhecimento. A metodologia da produção de conhecimento é o processo pelo qual se efetua o planejamento, a coleta, o processamento, a análise, a sintetização e a difusão dos conhecimentos produzidos. Este processo é conhecido como ciclo de produção do conhecimentos, onde são utilizados procedimentos e técnicas específicas de inteligência. Vamos então conhecer cada uma das fases desse ciclo. O ciclo de produção se inicia com a necessidade de conhecimento. Esta necessidade pode ser apresentada por um servidor operacional ou por uma autoridade de qualquer nível da instituição. No caso do Poder Judiciário, o demandante pode ser um oficial de justiça, um agente de segurança judiciária, analista de inteligência, um chefe de setor, um diretor de secretaria, um juiz, um desembargador, uma autoridade da alta administração, uma autoridade policial ou até mesmo outras agências de inteligência. Mas a necessidade de conhecimento não é apenas para atendimento de uma determinação da autoridade competente. Conforme preconizado pela Senasp, a necessidade também pode surgir por demanda de um plano de inteligência, ou em atendimento à solicitação de uma agência congênere, ou ainda por iniciativa própria do analista. Ainda na primeira fase do ciclo de inteligência, deve ser realizado o planejamento. A Senasp ensina que o planejamento é a organização sistemática e lógica das etapas do trabalho a serem desenvolvidas. Isto inclui o estabelecimento do objetivo, das necessidades, dos prazos, das prioridades, da cronologia, dos parâmetros e das técnicas a serem utilizadas. Sobre a esquematização do planejamento, a Senasp sugere que haja determinação do assunto a ser estudado, da faixa de tempo a ser considerada, do usuário do conhecimento, da finalidade do conhecimento, do prazo disponível para a produção, dos aspectos essenciais do assunto, dos aspectos essenciais conhecidos e, por fim, dos aspectos essenciais a conhecer. A segunda fase do ciclo é a coleta de dados, que se resume na obtenção dos dados e as informações necessárias para a produção do conhecimento. Esta segunda fase é realizada através de ações de coleta e busca de dados. As ações de coletas englobam todos os procedimentos ostensivos ou sigilosos, realizados com o propósito de obter os dados das fontes que podem ser abertas ou fechadas. As fontes abertas se referem aos dados ou informações disponíveis. As fontes fechadas se referem aos dados ou informações restritas e contidas em banco de dados protegidos, cujo acesso é franqueado somente às pessoas autorizadas. Ações de busca são ações exploratórias em ambiente adverso, onde a finalidade é reunir informações ou dados protegidos ou negados. As ações de buscas podem ser materializadas por meio da infiltração, reconhecimento presencial, vigilância velada, entrada, recrutamento de pessoal, entrevista e interceptação de sinais. Estas operações são feitas sempre de maneira velada, e quando se trata de entrada, interceptações de sinais ou de comunicações em meios informáticos, é necessário que a operação seja realizada mediante autorização judicial.
A terceira fase do ciclo da metodologia de produção de conhecimentos se refere ao processamento dos dados. Nesta fase, os dados são transformados em conhecimentos. Esta transformação é feita em etapas que compreende a avaliação, a análise, a integração, a interpretação de dados coletados. Vamos então conhecer cada uma dessas etapas. A primeira etapa do processamento é a avaliação de dados. Nesta etapa, utiliza-se uma técnica específica de avaliação para determinar a pertinência dos dados obtidos, no que se refere ao seu nível de importância e à credibilidade da fonte e do conteúdo. Na avaliação da credibilidade, serão verificadas tanto a autenticidade, a confiança e a competência da fonte, como a coerência, a compatibilidade e a semelhança do conteúdo. Este processo de avaliação e julgamento da credibilidade da fonte e do conteúdo é efetuado em 6 categorias. No que se refere ao julgamento da fonte, a categoria varia da letra A até a letra F. No que diz respeito ao julgamento do conteúdo, a categoria varia do número 1 ao número 6. Assim, um dado classificado como A1 significa que a fonte é inteiramente idônea e que o conteúdo foi confirmado por outras fontes. Já um conteúdo, um dado classificado como E4, significa que a fonte é inteiramente inidônea e que o conteúdo é duvidoso. A segunda etapa do processamento se refere à análise, que consiste no processo de decompor o valor de dados e informações que foram obtidos e avaliados, e determinar o valor e a importância das frações que possuem maior relação com os conhecimentos a ser produzido. Um exemplo clássico de análise é esse que aparece em sua tela, onde o Jornal Nacional seleciona e realça trechos de textos que corroboram de forma significativa o tema da reportagem. A terceira etapa do processamento de dados é a integração. Segundo a Senasp, a integração consiste em montar um conjunto coerente e ordenado com base nas frações significativas já devidamente trabalhadas. Essa integração deve ser feita de forma ordenada, coerente, lógica e objetiva, de maneira a corresponder às necessidades do usuário demandante do conhecimento. A quarta etapa do processamento de dados é a interpretação, que é uma operação de raciocínio onde se estabelece uma relação de causa e efeito, estuda-se os fatores de influência e apresenta o significado final do assunto tratado. A Senasp ensina que na interpretação o profissional da inteligência estabelece as relações de causa e efeito, aponta tendências e padrões, faz previsões baseadas no raciocínio e esclarece o significado final do assunto tratado. A interpretação tem caráter conclusivo, pois é a fase em que se apresenta o significado final e fecha a ideia central do conhecimento produzido, que será formalizado na próxima etapa que veremos a seguir. A quarta e última fase da metodologia da produção de conhecimentos se refere à formalização e disseminação do conhecimento. Formalizar significa dar forma final ao conhecimento produzido. Essa formalização pode ocorrer mediante 4 tipos de conhecimentos: a apreciação, estimativa, informação e informe. A diferença entre um conhecimento e outro se concentra no estado da mente do profissional de inteligência em relação à verdade, que diz respeito à certeza, opinião, dúvida ou ignorância, e também na forma ou no processo intelectual, que é a ideia, juízo e raciocínio, que vai sustentar o conhecimento a ser produzido. Na apreciação, o analista apenas opina sobre situação passada, presente ou futura. Na informação, o analista expressa certeza sobre a situação passada ou sobre o presente. No informe, o analista expressa certeza ou opinião sobre fato passado ou presente. Na estimativa,
o analista expressa sua opinião sobre situação futura. A disseminação dos 4 tipos de conhecimentos, apreciação, estimativa, informação, informe, pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, oralmente, por vídeos, por áudios ou por documentos. O meio mais comum é por meio de um documento conhecido por relatório de inteligência. Existem vários tipos de documentos que podem ser classificados como externos ou internos. Dos documentos externos, o mais utilizado é o relatório de inteligência, que serve para veicular 4 tipos de conhecimentos. O tipo de conhecimento transmitido, se é uma apreciação, uma estimativa, uma informação ou um informe, ficará explícito pelos recursos de linguagens a ser utilizado no relatório de inteligência. Já estudamos no início desta aula que a atividade de inteligência tem 2 segmentos, a inteligência e a contra-inteligência. A contra-inteligência é a atividade que se destina a produzir conhecimentos para proteger a atividade de inteligência e a instituição a que pertence, de modo a salvaguardar dados e os conhecimentos sigilosos, bem como identificar e neutralizar ações adversas de qualquer natureza. Desta forma, nós podemos perceber que a inteligência produz o conhecimento e a contra-inteligência protege o conhecimento. Esta proteção ocorre por meio de ações eminentemente preventivas que envolve a sensibilização, orientação e capacitação voltada à proteção dos ativos institucionais. Para tanto, são produzidos conhecimentos que vão desde a identificação e avaliação de riscos e perigos de segurança, aos quais a instituição está exposta, até a produção de conhecimentos sobre os comportamentos e medidas de segurança adequadas para salvaguardar as pessoas, os ativos e os conhecimentos institucionais. A contra-inteligência é desenvolvida em 3 segmentos: a segurança orgânica, SEGOR, a segurança de assuntos internos, SAI, e a segurança ativa, SEGAT. A segurança orgânica foca a salvaguarda institucional por meio da recomendação de um conjunto de medidas defensivas necessárias para obstruir as ações hostis. Essas medidas defensivas devem ser integradas e meticulosamente planejadas com a finalidade de proteger o pessoal, a documentação, as instalações, o material, as operações de inteligência, as comunicações e a telemática e ainda a informática. A segurança ativa se caracteriza por medidas ofensivas que visam detectar, identificar, avaliar, analisar e neutralizar as ações hostis. Essas medidas são desenvolvidas por meio da contrapropaganda, da contraespionagem, da contrassabotagem e do contraterrorismo. Já a segurança de assuntos internos engloba o conjunto de medidas destinadas à produção de conhecimentos que visam assessorar as ações de correição das unidades internas. Neste curso, nós não vamos aprofundar em nenhum dos segmentos da contra-inteligência. Ficaremos apenas nessa superfície conceitual e estrutural para que você saiba, ao menos, o que é contra-inteligência. Diante da amplitude da área de conhecimento, convém criarmos um curso exclusivo para estudarmos essa matéria. Muito bem, senhores. Chegamos ao final desta videoaula, onde foi possível observar que o universo da inteligência e contra-inteligência é bem amplo e que a sustentabilidade institucional depende do desenvolvimento da atividade de inteligência de uma forma responsável, competente e com a estrita observância de uma doutrina específica. Muito obrigado por sua companhia e um fraterno abraço.